Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos falar dos capítulos 10 e 11 do livro de Josué. Nesses capítulos nós vamos ver guerras e conquistas de Josué também para o povo de Deus. Josué agora havia conquistado a terra de Ai, assim como fez com Jericó, mas o rei de Jerusalém teve medo. Por quê? O povo de Gibeão era conhecido como um povo forte e poderoso e havia feito uma aliança com o povo de Israel. O rei de Jerusalém faz então uma aliança com os 5 reis para derrotar Gibeão e se fortalecer contra Israel. Josué salva o seu aliado, Gibeão, e vence também os 5 reis. Deus os entrega na mão do seu povo. Está escrito em Josué 10:8 o seguinte: E disse o Senhor a Josué: Não temas, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Então o Senhor está falando que Josué, mesmo que sejam 5 reis, mesmo que eles estejam preparados fortemente, não se preocupe, não tenha medo, porque eu vou entregá-los em suas mãos. Deus é poderoso, não é mesmo? Nesse dia de batalha, o sol parou. A Bíblia diz que o sol parou e se deteve a lua. Deus estendeu então o dia para se continuar a batalha, porque o seu povo teria que vencer. Era a promessa do Senhor. Deus é soberano. Ele tem a terra, os luminares em suas mãos. Ele criou os luminares dia e noite. Ele criou todas as coisas. Então, o nosso Deus criador e soberano poderia e pode parar o céu a hora que Ele quiser, estender um dia a hora que Ele desejar. Isaías 40, no verso 22, diz o seguinte: Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Esta é a soberania, a autoridade do nosso Deus Criador. Depois que os 5 reis aliados a Jerusalém foram vencidos, os 5 reinados, eles fogem, os reis fogem e se escondem com medo, mas eles foram achados, foram presos e foram mortos no madeiro. Logo depois, Josué vence mais 7 reis. Ele fere outras terras e as conquista mais uma vez para o povo de Deus. No capítulo 11, lembrando que o Messias, o prometido, o Salvador, nasceria em Belém, na grande Canaã. E Deus não poderia permitir que isso não acontecesse. Era promessa, era plano soberano do Senhor. Mas Satanás queria então impedir, prejudicar os planos de Deus. Mas é claro que o Senhor Todo-Poderoso não permitiria. Mesmo se tivesse que ter derramamento de sangue, Deus ia cumprir a sua promessa, o nascimento do Messias em Belém. Nesse capítulo, conta que os povos que enfrentariam Israel estavam muito bem preparados. Estavam com seus cavalos de guerra, uma multidão de homens de guerra preparados fortemente. Mas em Josué 11, no versículo 6 e versículo 7, mais uma vez o Senhor fala com Josué. O Senhor disse a Josué assim: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército, então, os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. Então eles venceram a batalha mais uma vez. Mais uma vez, Deus disse para Josué: fique tranquilo, mesmo que este povo, esse exército esteja fortemente preparado, eu vou permitir, eu vou fazer com que vocês vençam. Talvez esteja pensando você hoje, talvez você esteja questionando ou imaginando, por que tantas guerras para entrar na terra de Canaã que Deus havia prometido? Por que Deus permitiu tantas mortes nessas batalhas? Eu quero te falar uma coisa muito importante. O pecado é o culpado dessas mortes. Eles haviam escolhido, o povo de Canaã havia escolhido o seu fim. Infelizmente, era um povo desobediente. Eles sacrificavam crianças, faziam rituais, tudo totalmente errado, muitos pecados sexuais, muita iniquidade no meio desse povo. Construíam deuses para se adorar, muita maldade no coração deles. E Romanos 6,
no versículo 23, nós sabemos que está escrito assim, que o salário do pecado é a morte. Se nós permanecermos no pecado, esse vai ser o fim. Deus não tem prazer na morte nem do santo e nem do pecador. E está escrito em Ezequiel 18, 23. Deus não tem prazer na morte de ninguém. E 1 Timóteo, para a gente entender um pouco melhor, 1 Timóteo 2, 4, está escrito que para que ninguém pereça, mas chegue ao pleno conhecimento. Então, a vontade do Senhor é que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas o conheça e se aprofunde em conhecer, em abrir a sua visão, em tê-lo como Salvador. O pecado, então, ele traz danos à humanidade. Pensando em Canaã, decidiu, então, andar no pecado. O povo de Canaã decidiu andar na iniquidade. Deus foi, a palavra é muito clara, Deus foi longânimo, Ele foi misericordioso, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o Deus de amor, perdão e misericórdia, para com eles e para conosco hoje. Deus tolerou, mas eles não quiseram mudar. O povo de Canaã foi cada vez mais se afundando no seu próprio pecado, na sua própria maldade, mas os israelitas conquistaram então a terra de Canaã. Quando o mal se espalha, há perdas. Quando o mal se espalha, há sofrimentos. Nós precisamos refletir sobre isso hoje. Deus não interfere nas nossas escolhas, no nosso livre arbítrio, mas a vontade dele é boa. A vontade do Senhor, os sonhos de Deus são bem melhores. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nós precisamos, com a nossa liberdade de escolha, decidir esse melhor, decidir por sua vontade. Deus é longânimo, é um atributo de Deus. Deus é paciente, Deus é longânimo. Sim, Deus é misericordioso, porém, nossas escolhas podem nos afundar no pecado. Então nós precisamos escolher Deus, a sua vontade, o seu reino, porque a morte é o sofrimento é a morte, está tudo ligado. O pecado, o salário do pecado é a morte, é o sofrimento. Por outro lado, se escolhermos andar com o Senhor, segundo os teus princípios, a sua vontade perfeita, Ele nos dará a vitória e tudo que Ele prometeu, com certeza, vai se cumprir no tempo certo, da maneira certa, porque Deus é perfeito. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi falado em Josué, capítulos 10 e 11, você pode colocar a sua pergunta ou algum comentário logo abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo.